converteu. E eu convido os irmãos para abrirem a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. E vamos fazer a leitura, irmãos, dos versos 9 a 12. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe neste momento devocional. Vamos colocar a nossa vida diante do nosso Deus. Eu vou pedir ao nosso irmão Silvio que faça essa oração. Graças te rendemos, Senhor, pelo privilégio de iniciarmos mais uma semana, mais um domingo aqui reunidos como corpo, Pai, para te louvar, para te cultuar, para estudar a tua palavra, para aprender mais acerca da tua vontade para conosco como igreja, para com as nossas vidas, Pai. Abençoa o teu servo, o reverendo Fernando, por ti mesmo comissionado para ser portador da tua mensagem, Pai, nesta manhã, um instrumento para que nós sejamos orientados, esclarecidos no melhor caminho a andar para te servir, para te honrar, para te glorificar, Pai. Fica com ele, fica com o teu povo que está aqui reunido, Pai, fica com os que aqui também não puderam estar por alguma razão. Em nome de Jesus é que oramos, Pai. Amém. Meus irmãos, eu queria aproveitar a ocasião do dia de ontem, que foi o dia da família, e aproveitar e dar os parabéns aos irmãos pelas famílias com a qual o Senhor nos agraciou. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, né, de nossa família, que possamos ver a graça do Senhor, as promessas dele se estendendo a todos nós, em nome de Jesus. Eu queria aproveitar esse texto, meus irmãos, para realmente aplicarmos a nossa família, aplicarmos aqueles que são nossos, não é? E com certeza nós temos muitos motivos para agradecer, mas também temos muitos motivos para interceder. Paulo, nesta carta, irmãos, de Colossos, ele vai realmente nos mostrar isso aos irmãos da fé. Epáfras, que é o pastor, fiel ministro de Cristo da igreja, vai passar como esses irmãos caminhavam na fé. E aí, a partir do verso 3, os irmãos vão ver o seguinte: Paulo vai dar graças a Deus pela vida desses irmãos, e sempre que eles se lembram com alegria, porque ele vai mostrar a fé que eles têm. O verso 4 vai falar assim: desde o dia desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, e chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, irmãos, o relato de Paulo é muito parecido com o que ele vai falar na primeira carta de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Aqueles irmãos eram marcados pela operosidade da fé, abnegação do vosso amor e firmeza da esperança. E aqui, meus amados, é algo também precioso com o qual Paulo agradece e louva o Senhor. Paulo vai falar do amor que eles tinham uns para com os outros, da fé que eles tinham no Senhor Jesus, e também Paulo agradecia, louvava a Deus, dava graças ao Senhor pela herança que estava preparada para esses irmãos. E assim como o avanço do evangelho estava acontecendo em todo o mundo, algo importante que aconteceu é que estava se fazendo presente na vida dos irmãos colossenses, né? E além dessa ação de graças, meus irmãos, agora Paulo vai interceder para que
a vida desses irmãos se fortaleça, se intensifique cada vez mais. E aqui, meus irmãos, ele vai fazer 4 petições na presença do Senhor, né? Então, vou ler novamente o verso 9 e a gente vai ver o que a palavra do Senhor nos ensina. Por esta razão, por causa do relatório, do amor que esses irmãos tinham no Espírito Santo, Paulo vai falar assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, dessa ação do Espírito na vida deles, não cessamos de orar por vós e de pedir, né? Então, a ideia, irmãos, é que eles estavam orando, não ocasionalmente, mas orando sem cessar. E a ideia aqui é que a primeira petição é que eles realmente transbordassem do pleno conhecimento da sua vontade. Meus irmãos, a primeira petição para a nossa família que eu queria deixar é que o Senhor nos dê um conhecimento transbordante da vontade de Deus. Louvado seja o Senhor, meus amados, porque o nosso lar conhece a palavra, mas aqui é algo ainda mais pleno, né? O verso 9 vai falar assim: de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo, naquele tempo, irmãos, estava lidando com algumas heresias, a igreja estava lidando com algumas heresias, e com certeza o gnosticismo naquela época ensinava um conhecimento superior. Mas quem pode dar o pleno conhecimento da vontade soberana não é um caminho fora da vontade de Deus, mas com certeza é o caminho que vem da palavra do Senhor, que vem da palavra do Senhor. E é por isso que Paulo vai orar. Irmãos, eu oro por vocês incessantemente, para que o Senhor dê um conhecimento, mas não um conhecimento mundano, não um conhecimento qualquer, mas um conhecimento transbordante daquele que tem o conhecimento de todas as coisas. Que vem do Senhor, que vocês tenham essa sabedoria da palavra, que esse conhecimento ajude vocês a terem uma sabedoria prática e discernimento do que é certo e do que é errado. Então, quando eu tenho esse pleno conhecimento que vem da palavra, à medida que eu vou conhecendo a palavra do Senhor, Deus vai me dando sabedoria para praticar a vontade dele e discernimento. Quando o texto fala sobre entendimento espiritual, é uma capacidade que o Senhor nos dá para discernir o que é certo e o que é errado. E com certeza, meus irmãos, como nos diz a palavra, nós conhecemos a verdade e essa verdade nos libertou. Essa verdade nos amadurece. Essa verdade, à medida que nós conhecemos a Deus, o Senhor vai nos dando capacitação para vivermos no centro da vontade do Senhor. E a minha oração também, estendendo a família, irmãos, é que nós conheçamos o Senhor, não só de ouvir falar, mas à medida que nós vivemos com o nosso Deus, que nós possamos conhecer a palavra, transbordar deste conhecimento e com este conhecimento ter essa capacidade de não ser arrastado por todo o vento de doutrina, mas realmente reafirmarmos e afirmarmos dia a dia a nossa fé no Senhor Jesus. Mas uma outra petição que Paulo faz aqui, irmãos, é vida digna. Além de eu ter um conhecimento transbordante e precisar desta oração, eu preciso também, irmãos, viver uma vida digna na presença do Senhor. O texto vai falar assim, verso 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, o gnosticismo, irmãos, falava muito sobre plenitude, mas a plenitude não é alcançada em caminhos humanos. A plenitude é sempre alcançada no centro da vontade de Deus. E é por isso que Paulo está orando, que o pleno conhecimento esteja na nossa mente, mas também esteja na nossa prática. Então, o texto vai falar, a minha oração, irmãos, é para que o Senhor também dê a vocês um estilo de vida prático que realmente engrandeça o nome do Senhor, que seja voltado em intimidade com o nosso Deus, que vocês vivam para o inteiro agrado. O modo digno do Senhor, irmãos, é andar como Cristo andou, é viver realmente praticando a palavra, né? E com certeza esta graça que nos alcançou, ela também nos capacita para nos santificar. E quando nós vivemos com Deus nessa santificação, o Senhor nos ajuda a dar frutos também.
Então, quando ele fala sobre modo digno, ele vai falar tudo o que acompanha esse modo digno. Uma vida que agrade ao Senhor, né? Uma vida em intimidade, uma vida que não somente pratique qualquer coisa, mas uma vida rica em frutos, né? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A ideia, irmãos, é que à medida que eu vou conhecendo o Senhor, eu tenho que ter uma vida de firmeza, de prática, de intimidade, né? A ideia de crescer no pleno conhecimento do Senhor não é só um conhecimento teórico, mas é um conhecimento íntimo que me ajuda em todas as áreas da vida. Certamente, irmãos, nós temos as nossas lutas e, com certeza, à medida que nós andamos com Deus, o conhecimento da palavra nos ajuda, nos ensina, nos fortalece, e é isso que Paulo está colocando aqui para a vida desses irmãos. Então, meus amados, que Deus possa nos abençoar nesse sentido, de dar conhecimento da palavra, para que realmente, discernindo o verdadeiro, nós glorifiquemos o nome do Senhor. Mas que também, com uma vida prática, vivendo para o agrado de Deus, sem barganha, mas a ideia de agradar é ver que Deus fez tantas coisas boas, preciosas para mim, e que diante disso eu tenho que viver numa caminhada de gratidão ao Senhor. Isso, a gratidão, ela se transporta em prática. E é isso que o autor está falando aqui. E o verso 11, irmãos, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Além, irmãos, de vida digna, de conhecimento transbordante, nós precisamos da força do Senhor. Fortalecimento, né? O verso 11 vai nos falar, meus irmãos, que para a gente viver uma vida prática, não depende da nossa força, não é da nossa capacidade. Para a gente lidar com as situações da vida, nós precisamos do fortalecimento de Deus. O verso 11 vai falar que vocês, irmãos, a minha oração, a minha petição é que vocês sejam fortalecidos não com um poder qualquer, mas com todo o poder que vem do Senhor. Irmãos, nós somos fracos, nós somos pequenos, nós somos dependentes do Senhor. E com certeza nessa dependência nós temos o poder do alto, o poder que vem dos altos céus. E aí ele vai falar assim: vocês não vão ser fortalecidos com um poder qualquer, mas todo o poder que vem do Senhor, segundo a força da sua glória. Então, eu realmente me encanto, meus irmãos, com esta palavra, porque à medida que eu vou caminhando, nós vamos caminhando a vida cristã, Deus, com a riqueza de todas as suas qualidades, com a sua grandeza em todos os seus atributos, né? A sua perfeição, a sua misericórdia, o seu amor, a força com que ele vai mostrando as suas qualidades, é com essa força que ele nos capacita. E quando nós vamos lidar com certas situações da vida, nós temos que pedir essa força do Senhor, porque o texto vai falar assim: em toda a perseverança e longanimidade. Então, irmãos, há caminhos nossos em que é muito difícil nós ficarmos de pé com as nossas próprias forças. Então o texto fala: a minha oração é para que vocês tenham o poder do Senhor, segundo a riqueza de todos os seus atributos, e com essas grandezas, irmãos, que vocês fiquem de pé no meio das lutas, que vocês não somente suportem, mas transformem essas situações da vida em algo que glorifique o nome de Deus. Sempre que eu olho para esse texto, irmãos, eu me lembro daquele hino que vai nos falar, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Irmãos, dificilmente alguém ficaria de pé como o autor deste hino, numa situação difícil, né? Mas o Senhor nos dá tanta capacitação, ele pode nos fazer isso, que ele nos mantém de pé em muitas lutas. Eu também já ouvi muitos testemunhos falando: Senhor, muito obrigado, porque sem a tua presença eu não conseguiria lidar com essa situação.
E com certeza, meus irmãos, o Senhor é um Deus que nos sustenta, é um Deus que está ao nosso lado, é um Deus que em que nós podemos nos refugiar, e tendo Ele como castelo forte, como aquele que nos capacita, nós podemos seguir adiante. Com certeza, irmãos, não só a vida cristã tem muitos desafios, mas a família também. E nós precisamos trazer essa palavra para a nossa vida, que a gente tenha esse conhecimento transbordante, que Deus realmente nos fortaleça com a sua palavra, mas além dela, que Ele nos ajude a viver uma vida digna. Irmãos, como isso é precioso, é mostrar que eu e você não somos dignos em nós mesmos, mas Deus nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados, e olhando lá para Efésios 2, sendo Deus rico em misericórdia, por causa da grande misericórdia com que Ele nos amou, pela graça nós somos salvos. E diante de uma escravidão, hoje nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nelas. É isso, irmãos. E além disso, louvado seja Deus, porque nós podemos ficar em pé, porque essa força não vem do nosso próprio braço, mas ela vem do braço forte e sustentador do Senhor. E por fim, irmãos, o texto vai falar, versinho final do 11 e 12, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, irmãos, além de um conhecimento transbordante, grave isso, né? Acho que é muito importante, são pedidos que estão bem alinhados aqui por Paulo. Conhecimento transbordante, vida digna, fortalecimento de Deus, também vida de gratidão. Então o texto vai falar assim, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos, Deus, pela sua infinita graça, Ele nos qualificou para uma herança que está preparada para aqueles que são seus. Com certeza, nós já somos muito abençoados, meus irmãos, espiritualmente falando. E eu, ouvindo alguns pastores nesse texto aqui, ele vai falar que o contexto de Colossos era um contexto de pobreza. Paulo estava escrevendo esta carta na prisão, mas é bem a linha de Pedro também. Eu pego emprestado o argumento dele quando ele fala assim, irmãos, se possível, no presente, por breve tempo, vocês vão ser contristados por várias provações. Mas o texto vai falar, bendito seja o Deus e Pai, que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Uma herança reservada nos céus para vós outros, uma herança imarcessível, e com ela vocês são guardados pelo poder de Deus. Então, irmãos, aqueles amados passavam por privações. O livro de Apocalipse vai ter uma carta de Esmirna. Irmãos, Esmirna significa erva amarga. É uma igreja que possivelmente foi oprimida por provações. Mas Jesus vai falar ali para eles, olha, eu conheço a sua pobreza extrema, mas tu és rico. Mostrando, meus irmãos, que hoje nós temos tantas bênçãos do Senhor, né? Mas que elas não nos tirem da bênção maior. Que nós possamos ser gratos a Deus por esta herança preciosa, por estarmos realmente não só sendo abençoados aqui, mas sendo abençoados na eternidade, na continuidade da vida cristã, né? Esta bênção da salvação, meus irmãos, nós já temos bênçãos dela aqui, mas ela vai se concretizar na glória. Mas que nada, meus irmãos, nos faça perder o foco de uma vida de gratidão na presença do Senhor. Então, meus amados, eu queria deixar essa palavra para as famílias, né? Então, uma coisa muito importante que as famílias têm precisado nesses últimos tempos é de oração. Nós precisamos colocar as nossas famílias junto a Deus. Precisamos interceder pelos nossos amados irmãos. Meus amados, eu também louvo a Deus pela vida da nossa igreja, porque o Senhor tem muitos motivos, tem nos dado muitos motivos para darmos gratidão a Ele. Eu vejo que não é só um vírus que tem avançado, mas a palavra tem avançado e tem estado nos nossos lares. A palavra nesses últimos tempos também está nos ensinando a amar cada vez mais os nossos irmãos.
E assim como esses irmãos tiveram fé, amor, firmeza na esperança, que nós também possamos ter. E que diante dessas necessidades, o que nós vamos pedir ao Senhor? Com certeza, meus amados, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas os serão acrescentadas. Temos as nossas necessidades, mas antes que nós a peçamos, Deus sabe quais nós necessitamos. Mas nós precisamos dessas aqui. Senhor, me ajude a crescer na tua sabedoria. Não ter um conhecimento simples da palavra, mas um conhecimento transbordante. A graça de Deus transborda. E por ela transbordar, Ele quer que a gente também transborde de conhecimento. Precisamos de sabedoria, irmãos. E com certeza a palavra nos fornece esse subsídio. Nós precisamos também de vida digna. Eu fico olhando, meus irmãos, que Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que Paulo vai falar mais para frente. E se ele fez isso, eu que não era digno, agora tenho acesso intrépido à presença do Pai, eu não posso viver de qualquer maneira. Além disso, irmãos, louvado seja Deus porque nós não estamos sozinhos. A nossa oração é para que o Senhor nos fortaleça com o seu poder. Não é um poder qualquer, não é um poder humano, estrondoso que talvez o mundo possa oferecer, mas é o dinamis de Deus, né? Não sei se irmãos lembram a palavra grega para poder, mas ela é muito associada a dinamite. É um poder intenso. E esse poder vem de todas as qualidades do Pai para nós. E além disso, meus irmãos, diante desta bênção, que nós possamos ser gratos. Tem uma mensagem que eu nunca esqueço de um pastor que fala: agradecer é bom, mas viver agradecido é melhor. Diante de tudo que Deus é, diante de tudo que Deus faz, que a nossa família, irmãos, seja grata, porque mesmo sendo indignos, nós hoje temos o privilégio de sermos chamados concidadãos dos santos, membros da família de Deus, família aos pés do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus fortaleça a nossa vida e que a nossa petição também esteja voltada nessas 4 necessidades. Nós precisamos delas. E com certeza o Senhor nos capacita com esta graça. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta manhã, onde nós estamos ouvindo a Tua palavra, e te louvamos, ó Pai, por necessidades tão importantes com a qual o Senhor nos capacita e nos supre. Queremos interceder, ó Deus, por todas as famílias, por todo o lar aqui representado, e aqueles que não puderam estar, ó Senhor, rogando, ó Pai, que o Senhor nos abençoe. E com certeza o Senhor já nos tem abençoado com a Tua maravilhosa graça. Sem Ti, nós não teríamos a fé. Sem Ti, não teríamos o verdadeiro amor. Sem Ti, ó Pai, não teríamos essa esperança reservada nos céus. Mas muito obrigado, porque o Senhor realmente em Cristo Jesus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. E, ó Pai amado, que com estas bênçãos o Senhor também nos fortaleça espiritualmente, para que cresçamos na Tua palavra, mas não com um crescimento qualquer, mas com um crescimento que vem da Tua palavra, transbordante, ó Senhor, que realmente, com muita medida, nos capacita para vivermos em sabedoria e discernimento espiritual. Que a palavra, Senhor, não chegue até nós somente como palavra, como vai dizer Paulo em Tessalonicenses, mas que chegue com o poder do Espírito Santo a ponto de nós sermos reconhecidos como povo eleito do Senhor. E, ó Pai amado, que com esta bênção o Senhor também nos ajude a viver de forma digna na Tua presença. Não queremos agradar a homens, mas queremos agradar ao Senhor. E muito obrigado, porque que de pessoas indignas, escravas do pecado, filhas da ira de Deus anteriormente, somos chamados filhos do Senhor. Muito obrigado por esta bênção, ó Pai. E que diante delas nós possamos Te louvar e também crescer em intimidade no pleno conhecimento do Senhor. Ó Pai amado, também nos ajude, como somos pequenos, ó Pai, para lidar com as várias situações da nossa vida, da nossa família. Mas Te louvamos porque o Senhor é aquele que tem nas mãos todo o poder, toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti, ó Pai. E que diante desta bênção nós possamos depender da Tua força, realmente caminhar contigo na caminhada cristã, ó Senhor, e realmente sabermos que em Cristo nós somos mais que vencedores.
nos fortalece, fortalece cada lar aqui representado, ó Pai, que vejamos o Senhor ser o alto refúgio de todos nós, e fortalece da criança mais nova até o irmão mais avançado em dias, para que nós vejamos que o nosso lar é sustentado pelo Senhor. E, ó Pai, não nos tire o nosso senso de gratidão na Tua presença. Nos ajude, ó Pai, a realmente ficarmos firmes nas provações, a termos longanimidade em várias situações da vida, mas também nos ajude a sermos gratos, ó Pai, porque nós somos qualificados para estar na Tua presença, não pelas nossas virtudes, mas pelos méritos de Cristo. Muito obrigado por esta bênção. Que nós possamos, ó Deus, sermos revestidos dessa esperança e que, neste dia da família, que o Senhor renove esta alegria no nosso coração. Dá gratidão, dá esse senso de bem-aventurança em cada lar. É o que nós te pedimos, sem cessar, em nome de Jesus. Amém.